Boa noite. Boa noite. Estou aqui em frente ao condomínio do meu irmão Bolsonaro. Sou lá de Brasília. Infelizmente ele não está aqui. Está preso na superintendência da Polícia Federal. Já se encontrava preso aqui dentro de sua residência, preso domiciliar, sem ter cometido um crime. Uma prisão totalmente arbitrária, uma suprema humilhação. Agora está lá na superintendência, podia estar no seu lar. A sua saúde requer muito cuidado, tem uma medicação que tem que tomar no horário corretamente, uma alimentação com detalhe. E eu fico assim, né? O Sérgio Cabral, que pegou quase 400 anos, solto no Rio de Janeiro, e meu irmão Bolsonaro, que não conseguiram provar o envolvimento dele com o 8 de janeiro e está preso. Mas não está preso por causa do 8 de janeiro. Naquele inquérito que foi investigar a atuação do Eduardo com o Paulo Figueiredo nos Estados Unidos, como se o Eduardo e o Paulo Figueiredo tivessem uma influência com a decisão do Trump, do Galegão. Até então, ele estava lá, falava que não ia ser atendido, não ia ser aquilo. O Trump fez uma carta, porque que estava taxando aqui o Brasil. E a Magnífica não foi por causa de Eduardo, não foi por causa de Trump, foi por causa da arbitrariedade do Alexandre de Moraes. Devido à liberdade de expressão. O Alexandre de Moraes, o assessor do Trump, ficou um bom tempo aqui no aeroporto, aqui, e perguntava a ele: o que você pensa sobre o STF, por que você está aqui? Então, ele ficou um tempo detido, não preso, mas detido no aeroporto. O braço direito do Donald Trump. Mas foi só isso? Não. A empresa do Donald Trump que foi penalizada. E o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes que queria punir cidadão americano. Então, extrapolando da sua esfera. O Alexandre de Moraes que pegou o Twitter, citando as pessoas pelo Twitter, aquela situação do Elon Musk. Então, a liberdade de expressão é algo muito valioso nos Estados Unidos. Devido a isso e outras coisas, ele botou a Magnífica no Alexandre de Moraes. E esse somatório, o presidente Bolsonaro, ele mandou recolher o presidente Bolsonaro, prender na prisão residencial, como se o presidente estivesse junto com o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, tendo influência lá fora do que está acontecendo, não aqui, acontecendo com Alexandre de Moraes, que tem o título de o dono da justiça, o dono da verdade. Pelo menos as suas decisões ele acha que é. E o PGR falou: olha, o Bolsonaro não tem nada a ver com a atitude do Eduardo, a atitude do Paulo Figueiredo. Mandou soltar Alexandre de Moraes. Não vou soltar porque ele pode fugir. E outra coisa, Alexandre de Moraes, o Eduardo está fazendo um excelente trabalho lá fora. Tinha a sua eleição para Senado aqui garantida. Estava com o seu mandato. Ele está nos Estados Unidos. E quando ele foi para os Estados Unidos, não tinha nada dizendo que ele não estava podendo ir para os Estados Unidos. E se ele tivesse vindo, queriam prendê-lo. Então, Alexandre de Moraes excedeu
da sua esfera de juiz, da sua esfera do guardião da Constituição como ministro do STF. E o Brasil passa por um momento crítico. Nós estamos observando a judicialização da política e a politização do judiciário. Esperamos que mude. E falar para vocês, continuar acreditando que estamos lutando para votar a anistia. É porque depende do presidente Hugo Mota. É discricionário dele. Ele que tem que colocar, tem que pautar. Mas estamos lutando, cobrando dele para que ele paute a anistia. Então, se Deus quiser, ele vai pautar. A gente pede que Deus toque naquele coração duro, para poder pautar. E passando na Câmara, esperamos que venha passar também no Senado Federal. Estamos acompanhando as coisas que estão acontecendo referente ao meu irmão Bolsonaro. Algumas pessoas podendo visitar, os irmãos não estão podendo visitar. Eu considero o irmão também um amigo irmão, que não é irmão que a vida me deu. Não está podendo algumas pessoas. Mas eu creio que no tempo de Deus, conforme a vontade de Deus, outros vão poder visitar. E vou além. Eu creio mais ainda que ele vai ser solto, sem ter nada a ver com isso tudo, porque todo mundo sabe que ele não cometeu nada de errado, não cometeu crime nenhum, não estava aqui. E o pessoal do Rio de Janeiro também não cometeram crime. Foi dano ao patrimônio público. E eu creio que o Jair Messias Bolsonaro vai voltar. Nós vamos dar 50% para ele do Congresso, que é 50% da Câmara e 50% do Senado, e ele vai governar esse Brasil. Estamos precisando do respeito das instituições, da autonomia entre os poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. São três poderes harmônicos entre si. Era para ser, conforme a Constituição. Na Constituição está dizendo que o Judiciário pode mais do que o Legislativo, que o Legislativo pode mais do que o Executivo. Não tem isso. Ninguém é maior do que ninguém. Então vamos, devido também ao horário, vamos orar para agradecer a Deus, por eles continuar cuidando do Brasil, protegendo essa população brasileira, apesar de algumas atitudes do judiciário. Mesmo assim, Deus está no controle. Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por poder estar aqui, levando pensamento e oração a Ti, Pai. Conduza as nossas vidas para o caminho e a direção que o Senhor quer. Dê uma visão, Pai. Uma visão guiada pelo Seu Espírito, para que possamos enxergar que a Sua vontade, de tudo que estamos passando, a Sua vontade, que nós devemos aprender, tomar ensinamento, para poder, Pai, errar o menos possível, ser mais assertivo, Pai. Dê, Pai, um norte, uma direção, para que as nossas atitudes sejam atitudes conforme a Sua vontade. Pai, visita o meu irmão Bolsonaro. Derrama Suas bênçãos sobre ele, Pai. Dê um espírito de paz, de tranquilidade,
Pai, estou muito feliz em saber que ele está lendo mais ainda a Bíblia. Já lia, mas está lendo a Bíblia. E quando lê a Bíblia, Pai, sabemos que é o Senhor falando com a pessoa através das Escrituras, Pai. Pai, liberta meu irmão Bolsonaro, liberta todos esses presos que foram presos injustamente, Pai, pelo 8 de janeiro, todos esses que estão em volta do Bolsonaro, que são perseguidos. Pai, sabemos que está acontecendo muita injustiça, mas o Senhor é o justo juiz, que no seu dia, quando o Senhor bradar no céu, as coisas vão acontecer. Pai, que consigamos, Pai, entender que no seu tempo as coisas vão acontecer. Tira, Pai, de nós esse sentimento de ansiedade, de achar que tudo tem que ser uma fração de segundo. Nos ajude, Pai, a compreender todo esse momento, para que possamos, Pai, tirar ensinamento para ser uma pessoa melhor, para estar mais próximo de Ti e para poder, Pai, reconhecer que o Senhor é o Deus dos exércitos, que nenhuma folha, nada acontece, nenhuma folha cai sem que o Senhor permita. Pai, abençoa a família do Bolsonaro, a dona Michele, aquela mulher de oração, que sempre orando a Ti. Abençoa os filhos, filhas, netos. Visita, Pai, essa família, que ela continua sempre unida como está, Pai. E que essa união continua sempre e refletindo para a população brasileira, que nós, Pai, precisamos primeiro de Ti, que o Senhor é o Deus dos exércitos, o Senhor está no controle. E precisamos também dessa família, Pai, unida, que é a família Bolsonaro, que o Senhor colocou o Bolsonaro para governar esse país, e podemos, Pai, constatar que quando uma pessoa que está governando é uma pessoa cristã, que tem o pensamento, as realizações pautadas naquilo que o Senhor determina que seja feito, que é uma pessoa que defende a família, pessoas que acreditam em Ti, Pai, que governa, o povo se alegra. Mas quando pessoas, como está aí o governo Lula, que defende o aborto, quer destruir a família, defende tudo aquilo que vai contra a Bíblia, o povo sofre. Pai, temos que orar pelas autoridades, Pai. Estou pedindo a Ti, Pai, derrama suas bênçãos sobre a população brasileira. Vai no coração do Alexandre de Moraes, aquele coração duro, aquebranta aquele coração, Pai. Também dos outros ministros, que ele não está só. Que tenha algumas decisões, Pai, ali, para botar esse pessoal que está preso justamente na rua, Pai. Pai, o pessoal do 8 de janeiro, os seus familiares, os que estão fora do país, perseguidos por esse judiciário, Pai. Para que no mais rápido possível venha acontecer uma decisão, para que o Brasil possa voltar dentro da normalidade, pelo menos no que diz respeito a essa perseguição do pessoal do 8 de janeiro, Pai. Muita gente não entende que essa perseguição é espiritual, porque nós acreditamos em Ti, nós acreditamos em Israel, nós defendemos a família. Nós somos contra o aborto, então sofremos essa perseguição, Pai. Porque sabemos que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E o Senhor veio para dar vida em abundância, Pai. Pai, visita o Magno Malta, as suas dores, que o organismo dele possa aceitar aquela prótese, que ele falou que dói muito, mas é um guerreiro, Pai.
precisamos do Magno Malta aqui, pois o Senhor tocou no coração dele para idealizar esse propósito de orar aqui na frente do condomínio, Pai. Pai, visita também a família dele, leva um refrigério, que aquela família possa continuar firme nas tuas promessas, como eles acreditam, Pai. Visita também o Nelson Barbudo, toca no coração dele, para que possa aceitar a Ti. Mostra, Pai, através de milagre para a família dele, que o Senhor é o Deus de Israel, que o Senhor jamais perdeu o controle das coisas. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, por tudo que você vai fazer. Pai, visita meu gabinete, todos os meus assessores, toca no coração deles, Pai. Abençoa a vida deles, que o meu gabinete continue um gabinete unido. Visita também, Pai, os parentes dos meus assessores, Pai. Derrama a sua bênção sobre eles. Cura as enfermidades no gabinete e dos seus parentes, Pai. Muito obrigado, Pai, por o Senhor cuidar da minha mãe, que tem 95 anos, uma diaconisa, mulher de oração, que ainda faz as coisas, é uma pessoa lúcida, que ora a Ti, Pai, todos os dias. Muito obrigado pela família, muito obrigado por tudo. Muito obrigado pelo emprego, muito obrigado pela saúde. E muito obrigado por o Senhor me dar sempre coragem para poder vir aqui em frente e orar. Pai, continua me dando coragem. Não é para demonstrar que não tem medo das pessoas. É coragem para sempre estar levando meu pensamento em Ti, vir aqui orar. E para orar, para ter esse propósito, que eu não deva ter medo de nada. Pai, mais uma vez, Pai, visita, Pai, o Bolsonaro. Dê uma noite de paz. Visita os presos, que quem foi preso é o General Heleno, General Paulo Serra, Almirante Garnier e o Anderson Torres, Pai, delegado. Pai, sabemos a sede do inimigo na vida do Bolsonaro, Pai. As entidades não querem só o Bolsonaro fora do pleito eleitoral. Querem também tirar a sua vida, Pai. Pai, eu peço, Pai, que as máscaras dos traidores, Pai, venha cair, para que a população brasileira venha saber quais são os traidores, que o Senhor já sabe. Eu creio que no seu tempo, tanto o Bolsonaro vai ser liberto, o pessoal vai ser liberto, como esses traidores vão cair as máscaras, Pai. Pai, vai também, Pai, com esses zombadores, aqueles que uma coisa não é acreditar, outra coisa é zombar de Ti, Pai. Pessoas evitando que nós possamos reunir para bendizer o Seu nome, reunir para agradecer pela graça, para agradecer por o Senhor perdoar nossos pecados, para agradecer pela misericórdia que o Senhor tem em nossas vidas. Sabemos que tem entidade que não quer que nós que nós ficamos reunidos. A decisão do Alexandre de Moraes, Pai, ia ter ali uma vigília. A prova que o negócio é espiritual, que ele não queria que tivesse aquela vigília, foi de uma pessoa que foi lá dizendo que era pastor e fez aquilo que fez. Mas agradecemos a Ti, Pai, por tudo isso, que está bom para provar que a atitude de cristofobia também acontece aqui no Brasil. Pai, muito obrigado por tudo, é o que eu te peço e agradeço. Fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quero falar para vocês, não perca a fé, não perca a esperança, porque aquele que tudo pode, aquele que tudo vê, Deus, Ele está
no controle de tudo. Eu, Hélio, acredito que o Brasil é do Senhor Jesus. Vou aqui orar o Pai Nosso. Quem quiser orar o Pai Nosso junto pode orar, ou pode repetir, ou só o fato de estar acompanhando aqui o Pai Nosso também, já espero que Deus derrame bênção sobre sua vida. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não vos deixei cair em tentação, mas livrai-me do mal. Pois teu é o reino, a honra e a glória. Amém, amém, amém. Vocês que estão passando por uma dificuldade, não sei qual é o teu problema, não sei qual é aquela necessidade que Deus tenha que resolver na sua vida, mas falar, não olhar o tamanho do seu problema, olhe para o tamanho do Deus que pode resolver todo o seu problema. Entregue seu caminho ao Senhor e confia nele, que o mais ele fará. E dizer para vocês que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu sempre falo, mas por que o deputado ainda continua orando em frente ao condomínio do Bolsonaro se ele está na superintendência? É porque, enquanto Deus não falar para mim que eu tenho que orar em outro lugar, eu vou continuar orando aqui. Então, meu irmão Jair Messias Bolsonaro tem que voltar para sua casa. E até amanhã, se Deus quiser, uma boa noite com o Senhor Jesus.